Então bora para o vídeo. Os torcedores do Atlético fervorosos comemorando a classificação. Você tá na porra do mata-mata. Você tá no mata-mata de Copa do Brasil. Pênaltis. Olha pro elenco. Você escolhe os seus 3 batedores. Sabino, Gonzalo Tapia e Jandrei. São seus 3 batedores? São seus 3 batedores no jogo de mata-mata. Sabino, Tapia e Jandrei. Como você quer classificar? Conta pra mim, como vai classificar? Merece essa eliminação do São Paulo pelos caras que foram bater o pênalti. Merece pela forma que é eliminado. Tinha 8 jogadores à frente dessa fila pra bater essa penalidade. Mata-mata não se brinca. O São Paulo brincou com o mata-mata. Posto isso, arbitragem vergonhosa, condicionada, que decidiu com 3 minutos de jogo o resultado pro Atlético Paranaense. Vergonha, do começo ao fim. É difícil fazer qualquer análise, não dá pra não ficar puto, pra não ficar triste e cara, pra não ficar revoltado com a arbitragem. Mas assim, explica pra alguém que entrou na live agora. Ah, o São Paulo caiu nos pênaltis. Beleza, pode cair nos pênaltis. Quem bateu? Ah, foi o Sabino, bateu a primeira, deu uma paradinha. Aí foi o Gonzalo Tapia e o último perdeu o Jandrei. Oi? O Jandrei bateu o terceiro pênalti? Tá aí, São Paulo eliminado. Ai, mano. Hoje é com emoção, rapaziada. Hoje é o fino da emoção. Cadê o Tchecão? Bora. Hoje é com emoção, padrinho. Hoje é com emoção, Tchecão. Nossa senhora, cara. Será que dá? Nossa. Ah, dá. Sei não, viu? Mas não quero expulsão, mas dá. Cara, que tá esquisito. Não vou mentir pra você, não. Ah, não, porra. O jogo acabou a parte jogada técnica com a menos. Não tem nem como. Ali com a expulsão já era. Ali foi de caixa. Mas... aí era segurar os caras. Aí, ó, Paulo Pereira, é isso, ó, Indy Andrei, we trust, só vamos. Não, o juizão é ruim. Que juiz tenebroso, mano. Que juiz tenebroso. Ó, o Rafael Neto, Marcelo Orlandinho falando, o juiz nem tocou. Jandrei, maldito, do quê? Marçal. Rafael nem tocou no Viveiros. Cara, a gente vai debater esse pênalti aí, o pênalti não, a expulsão do Rafael, que na real é a única coisa que tem pra falar hoje, né? É? Que de jogo mesmo nem teve jogo. A partir do momento da expulsão, o São Paulo tem que sobreviver. Aí depois tem a substituição, sai o Ferreira, entra o Maia. Para alguns pode ter sido cedo, para outros eu achei que era válido, porque, cara, a gente tinha que sobreviver. E não tinha muito o que falar, não, mano. Mas que o juiz é ruim. Que juiz ruim. Conseguiu errar todos os pênaltis e o São Paulo está eliminado da Copa do Brasil nas oitavas de final. Uma fase antes do que chegou no ano passado, uma fase antes do que era a meta esportiva e orçamentária da diretoria do São Paulo. Está eliminado. Tem uma expulsão com 3 minutos de jogo, que aí condiciona completamente o jogo, e aí vou dizer que os jogadores foram heróicos de suportar a pressão durante quase todo o tempo. No segundo tempo não conseguiu, tomou o gol e o São Paulo está eliminado. Eu, da minha parte, não vou ficar culpando esse ou aquele, entre os jogadores do São Paulo, quero dizer, ou o treinador. Só vou dizer que há uma semana atrás, antes da bola rolar, a conversa era que o São Paulo não tinha condição das 3 competições, e que tinha que arriscar em uma, que seria a Copa do Brasil. Só que aí classificou, aí ganhou do Inter, aí ficou numa situação melhor e achou que daria para classificar na Copa do Brasil. Não deu, caiu fora o São Paulo. Mas o que eu vou fazer a partir de agora é virar a página. Eu acho que agora a meta do São Paulo é fazer o máximo que puder na Libertadores e conquistar mais uma vaga para a Libertadores via brasileira. Acho que a situação do São Paulo é outra. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou, ou foi um lixo? Foi um lixo, né, Tironi? Não exatamente a atuação do time, mas foi um lixo o contexto, né? Tem algumas coisas que a gente fala no vídeo pré, para as pessoas, algumas dicas, sobretudo de adversário e arbitragem, né? E a escala de arbitragem já condicionaria esse jogo. Esse juiz eu não posso
fazer como os mineiros, que impedem e duvidam da índole dele, e ele não pode apitar em Minas Gerais, né? Ele não pode, ele é de Minas Gerais, o Felipe Fernando de Lima, mas não pode mais apitar em Minas Gerais, porque nem Cruzeiro nem Atlético aceitam, né? E ele é um juiz que não é FIFA, foi escalado de uma forma, para mim, surpreendente, suspeita, foi escalado para esse jogo. E antes da expulsão do Rafael, ele já tinha dado um cartão amarelo com 30 segundos para o Bobadilha, né? Então, o árbitro não preparado, numa atmosfera que a gente conhece, petralha lá, campo sintético, um lixo, torcida do Atlético mobilizada, Atlético odeia o São Paulo, deixou o jogo para o São Paulo como um drama, né? Desde os 3 minutos de jogo, atuando com um a menos. Mas o São Paulo teve os seus requintes, né? Teve, eu acho que nessa eliminação, o requinte do primeiro jogo, quando abusou da firula, quando estava ganhando de 2-0 e podia ter aumentado a vantagem, como a gente falou na live passada, né? Você notou bem isso. E o requinte de hoje foi, embora ter tomado o gol na parte já final do jogo, na disputa de pênaltis, ter fracassado de uma forma que ameaça o São Paulo na outra competição importante que o São Paulo tem, que é a Libertadores. E o São Paulo, na Libertadores passada, ele já foi eliminado nos pênaltis. Então, quando vai para os pênaltis, o São Paulo não tem nem goleiro e nem batedor. A frase não tem goleiro nem batedor ficou explícita no 3-0 para o Atlético nas penalidades, né? E aí, por último, nesse enredo dramático da eliminação, eu odeio crucificar os jogadores, eu odeio, mas assim, o Jandrei, ele conseguiu ser crucificado numa disputa de pênaltis. Chega a ser inacreditável. Nunca um goleiro é crucificado numa disputa de pênaltis, certo? Então ele já estava por um fio. Nos pênaltis, ele ficou absolutamente longe de qualquer possibilidade de defesa e foi bater o dele nas mãos do Santos, encerrando a disputa. Então, o requinte dessa eliminação é ainda o personagem Jandrei, né? Então, assim, eu acho que é uma questão aí complexa, que o torcedor já não está aceitando mais a presença dele, o Rafael está pendurado no Brasileiro, e o São Paulo vai, para mim, nas duas frentes que você falou, ou o São Paulo faz uma revisão da questão da disputa de pênaltis, começa a trabalhar isso de forma exaustiva e com muita dedicação, também, ou não vou aqui passar o pano como a gente estava entendendo a Copa do Brasil como terceira frente. Sim, até o São Paulo, hoje, entrar com o que ele tinha de melhor, praticamente de melhor, né? Só não jogaram o Marcos Antônio e o André Silva. Aliás, o André Silva não entrou nenhum minuto. Aliás, o André Silva entrou pouco no primeiro jogo. O André Silva foi substituído. Acho que o André Silva passa por algum problema e é um batedor de pênaltis, né? Até estranhei o fato dele não ter entrado no final, no lugar do Tapia, sei lá o quê, em vez do Tapia, para pelo menos um pênalti o São Paulo converter. Então, é uma eliminação que ela causa estilhaço, sim. E coloca essa questão dos pênaltis como uma grande ameaça ao futuro do time na outra Copa, na Libertadores, como foi no ano passado. Assim, eu vou só lembrar aqui que na semana passada a gente debateu sobre isso. E eu falei, a torcida, e não é por causa do jogo de hoje, a torcida não suporta o Jandrei há algum tempo. O Jandrei não passa confiança nenhuma para ninguém, não é de hoje, nem de ontem, não foi o pênalti de hoje que ele perdeu, isso já faz tempo. E aí eu falei na semana passada, cara, o Jandrei é esse cara aí, com todo respeito ao Jandrei, é esse cara aí, vai pegar bolas que sejam defensáveis, algumas não vai pegar, nunca vai fazer um milagre, esse é o Jandrei, é o goleiro reserva do São Paulo, é o Jandrei, há sei lá quantos anos, é esse cara aí. Então, no jogo de ida, que era um jogo que estava apostando, por que não testar um cara novo? Será que o Yang lá, ou sei lá quem que é o terceiro reserva, o cara é tão ruim que é pior que o Jandrei? Então, essa era a minha discussão semana passada. Alguém falou assim, vocês embalaram o Jandrei semana passada. Eu não. Eu falei que ele não deveria ter jogado. Falei, e acho ainda. Sem crucificar o cara, tá lá, é o reserva, sei lá se o técnico confia. Mas, para mim, nunca, quando você escala o Jandrei, você tem lucro. É sempre algum tipo de prejuízo. A ponto de hoje, crucificar uma disputa de pênaltis.
ele ficar com uma pecha de culpado numa decisão por pênaltis. É, eu nem exato. acho. O cara chutou lá, ele é culpado no pênalti mal batido que ele bateu, mas ele é goleiro, né? Não sei por que ele foi bater. Então, eu acho que o pênalti mal batido que ele cobrou é um pouco da birra do torcedor com o Jandrei, porque ele não se contenta em ser um goleiro nota 5. Sim, então. Ele quer fazer mas aí eu volto no meu ponto. O Jandrei é um goleiro nota 5 que vai fazer as coisas de goleiro nota 5, além de algumas presepadas. Por que o Jandrei, que eu não sei nem até quando vai o contrato dele, por que o São Paulo, todos os técnicos do São Paulo, todo mundo que passa pelo São Paulo, o Crespo, que acabou de chegar, o Zubeldia, que tinha chegado antes, por que todos insistem com o Jandrei? A pergunta que eu faço é, qual é o bônus de ter o Jandrei? Me fale um bônus. Não. As últimas, sei lá quantas vezes que ele entrou em campo, aconteceu uma presepada. A origem da contratação. Pode ser que o cara vá para outro time e jogue bem, seja um bom goleiro. No São Paulo não tem mais condição do cara jogar. Da carreira, né? A origem da contratação dele foi um pedido do Rogério. Eu continuo não entendendo por que isso. É a minha mesma questão da semana passada. Por que não? Se você vai testar um cara novo, pode ter 15 anos, pode ter 10, porque na Copa do Brasil não pode. Não pode. Você pode o Jandrei, pode qualquer coisa. Sim, sinceramente. A origem da contratação dele foi via Rogério, que queria um goleiro que fosse bom. Tá bom, mas isso faz 5 anos, sei lá quantos anos faz. Pode ter sido o Rogério, pode ser qualquer um, né? Faz tempo isso. Todo mundo já sabe o que é. E assim, eu crucifico menos o Jandrei. O cara não pegou os pênaltis e bateu mal. Uma decisão que já estava meio perdida. Todo mundo já perdido assim, né? Eu acho que, como não teve. Eu também não posso, neste momento, neste jogo, no jogo da ida, sim, mas neste jogo, ir para cima do Crespo, porque o Jandrei jogou. Ele só entrou porque o Rafael foi expulso, para mim, de forma indevida aos 2 minutos. Ele era o goleiro reserva, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: se no outro jogo joga lá o outro menino lá, talvez o Jandrei não entrasse com o cara, se tivesse jogado bem, sei lá. Os meninos não jogaram com nenhum técnico, né? Então, né? Mas então, esse é o meu espanto. E algumas coisas no futebol eu não sou técnico, eu só sou um palpiteiro aqui, mas essas coisas para mim são espantosas. Sim. Coisas que eu acho que parece que está muito claro, e elas acontecem. Como que o Crespo, o Zubeldia, o Rogério, ou quem quer que seja, nunca, o Dorival, nunca percebe isso. Esse aí é o Jandrei, gente. Ou alguém acha que da noite pro dia ele ia virar o Neuer. Não, é esse cara aí. É esse o jogador. E vou dizer, não tô crucificando o Jandrei, te juro por Deus. Cara, ele foi pra terceira cobrança, tava todo mundo tinha perdido, Sabino sapateou e perdeu, o Tapia entrou, nem sei porque bateu, nunca vi ele bater pênalti, se ele bate bem, bate mal, ninguém sabe. Errou também, então o São Paulo também tava aos 45 do segundo tempo ali, já. Se não fosse esse, ia perder depois. Enfim, se você olhar na frieza, é bizarro o São Paulo ser eliminado por um time da Série B que está em 10º lugar, embora seja o Atlético Paranaense. É que assim,